Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre as minhas leituras de fevereiro. Eu sei, eu não fiz isso em janeiro, mas eu vou explicar por quê. Em janeiro eu só li um livro, concluí só a leitura de um livro, que foi o livro Calêndula, da autora Milena Araújo, que até estreou agora, dia 12, lá na Amazon e tá de graça. Vou deixar o link na descrição pra vocês lerem e apreciarem essa fantasia dark super legal da Milena Araújo. O retorno dela como autora, bem legal. E aí, como eu só li esse livro, eu resolvi que eu não ia fazer isso, mas eu ia fazer a partir de fevereiro com as minhas leituras de quadrinhos e livros. Eu já tinha comentado lá no meu Instagram, pra quem não segue, vou deixar aqui embaixo o meu @, segue lá. Eu vim falar um pouquinho mais sobre cada obra. Tô aqui com a minha pesca, né, meu tabletzinho de pesca, com as minhas leituras de fevereiro. E eu vou comentar. Alguns eu não quero comentar, eu vou deixar o link também aqui na descrição do meu canal secundário, onde eu vou falar de mangás, webcomics coreanas, doramas e outras coisas, principalmente de boys love, né, yaoi, boys love, BL. Mas eu também vou falar de shoujo, alguns shonens, algumas coisinhas mesmo do mundo otaku. Mas vou deixar isso pra falar lá no meu outro canal, porque aqui é Friend Families. E lá eu vou falar de uns teores mais hots, mais que tem assim uma coisa de 16 anos até 18 anos. Mas eu vou estar sempre indicando no título do vídeo se tem mesmo, se a história vai ter esse teor de 16 anos, 18 ou livre. Os livros eu vou trazer aqui pro canal, mas os que tiverem coisas, cenas mais pesadas, violência, cenas hot, eu vou falar lá. E se inscreverem já, deixando aí, que eu acho que ainda nesse mês eu começo a postar vídeo lá. Então, gente, vamos lá. Vamos falar da minha primeira leitura de fevereiro. Todas as minhas leituras do mês de fevereiro foram feitas no Kindle ou no Google Play Livros. E eu vou estar falando pra vocês mais um pouquinho e deixando também a capa aqui do lado para vocês darem uma olhada. O primeiro livro em fevereiro que eu li foi o Para Sempre em Mim, da autora Clara Artemix. E ele é um romance BL, bem bonito. Você acompanha o casal, e foi assim, meu primeiro contato com a autora Clara Artemix, lá da editora Serpentine, a editora que é parceira do meu blog e do meu Instagram literário. E aí, foi um dos meus primeiros contatos. Ela sempre escreve BL, né, Boys Love. E assim, foi meu primeiro contato. Amei demais a escrita dela. Bem legal, não enrola muito, é bem fluida. Eu gostei mesmo bastante. O casal que ela criou aqui pra esse BL são muito fofos. Realmente você vê que foi amor à primeira vista. Foi aquele amor assim lindo demais de se ver, de se acompanhar. Ele é bem legal. Ele é meio triste, então quem não gosta muito de drama é bom fugir um pouquinho, né? Porque ele é bem dramático. Mas assim, é muito lindo viver e ver a descoberta do que eles sentem um pelo outro. É bem legal mesmo. O segundo livro que eu li, na verdade, é um conto. É o Vieram para Causar, também da editora Serpentine. E é um conto de dois irmãos gêmeos que descobrem que a morte dos pais, né, eles são órfãos, e a morte dos pais não foi meramente um acidente. O livro é muito bom, mas assim, ele tem muito potencial para ser um livro bem maior, né, bem mais detalhado, com a história que continue, porque assim, o conto termina na melhor parte da história. É quando eles têm o chamado para aquela aventura. Vocês lembram da jornada do herói? Que o herói, ele tá no seu mundinho e tal, e uma coisa desperta ele pra ele ir numa jornada de busca por alguma coisa, resgate de alguma coisa. Vocês lembram bem dessa estrutura de história, né? De narrativa. E aí o conto termina exatamente na chamada do herói, na chamada pra aventura. E eles topam aceitar, mas tipo assim, não explica mais. Termina naquela... Você tá uou no conto e termina. Mas o que eu tô sabendo é que a autora já tem umas 30 páginas escritas. Ela vai dar continuidade nessa história. E eu tô muito ansiosa, né, que a Serpentine trabalhe essa história com essa autora e traga esse livro aí pra gente. Porque o conto é muito bom, bem escrito e te prende até o final.
Os próximos livros, eu li Coração de Fogo 2, O Segredo de Kalki. Kalki ou Kalki. Não, eu não sei como pronuncia. Maite, corre aqui, por favor. O Coração de Fogo 2. Eu particularmente gostei muito do primeiro. Só que eu tinha umas ressalvas pro primeiro livro, porque eu achei ele bem confuso em alguns aspectos. Claro que você descobre mais da aventura junto com a personagem principal, a protagonista, a Hermine. A Hermine, né, que todo mundo chama de Hermínia. Você vai descobrindo gradativamente quando a personagem descobre ou as coisas são contadas pra ela. Então algumas coisas ficam confusas no primeiro livro, na narrativa. O mundo em si não é muito bem explícito, né? Não é muito bem explicado, as regras de Fulgória e tal. Porém, o livro é muito bom em ação, em uma história construtiva e termina naquele ápice bem legal. Esse segundo livro, você já vê, assim, o progresso da autora em relação ao primeiro livro. O quanto que ela amadureceu na escrita dela e o quanto que ela conseguiu deixar a Fulgória ainda mais encantadora e explicar mesmo. E aí nesse livro ela faz correlato entre o passado e o presente. O passado explicando como aquela situação chegou ali pra Hermínia entrar na história. E o final, gente, meu Deus, aquele final simplesmente me acabou. E eu estou aqui até agora querendo o terceiro volume e ainda não saiu data do terceiro volume. Vocês têm uma ideia disso? Que ainda não saiu data pro terceiro volume? E eu tô assim, meu Deus, eu preciso descobrir o que aconteceu. Né? Como é que vai fechar? Porque é uma trilogia, então o terceiro volume vai fechar toda a história. E tipo assim, tem muita coisa ainda pra rolar e te termina numa tensão assim que você realmente quer o terceiro volume. Mas Coração de Fogo simplesmente superou todas as expectativas que eu tinha. E é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Amei de paixão. Amei mais do que o primeiro. E assim, é bem difícil, porque quando vocês têm uma trilogia, o pessoal fala que o segundo livro sempre é mais maçante, mais cansativo. Não é o melhor livro da série. Mas esse, ó, foge dessa regra. Terminando um pouquinho de fantasia, eu li também um romance, As Leis do Amor. Eu não conhecia nada dessa autora. A autora é a L.F. Freitas. Ela é um pseudônimo da Luciana Rangel, que ela escreve fantasias, mas ela usa esse pseudônimo, né, esse outro nome de autora, para escrever romances, tipo romance de banca mesmo, aqueles romances de Arlequim, Sabrina, Júlia, por aí vai. Você já sabe como é o tipo de livro que ela escreve, esses romances de banca. E As Leis do Amor eu achei tão fofo, tão legal. Assim, eu gosto muito de romance de banca, mas eu sempre escolhia os Sabrinas. Os que são com um teor um pouquinho sobrenatural, que são com vampiro, lobisomem, essas coisas assim. Nunca li, e os que eu leio sempre é também aquele jeito assim, o CO e a secretária. Ou uma estudante, uma coisa assim, meio 50 tons de cinza, né? Mas eu nunca li um romance que também envolvia um bebê. Porque o bebê que junta o casal, né? Eu ainda não tinha lido nenhum desses gêneros que tinham bebês. E esse é um tipo de romance de banca. E a gente conhece a Júlia e o Theo, que eles vão acertar as diferenças dele pra cuidar da Gabi, que é a sobrinha do Theo, que virou órfão recentemente, né? Ela perdeu a mãe, a Gabi perdeu a mãe, é um bebezinho que perdeu a mãe, que foi num trágico acidente. Não foi nem acidente, incidente do que acontece. E aí ela vai ter que ser adotada pelo tio. E o tio é aquele que não tem jeito pra criança, que não tem tempo, mas vai ter que arranjar tempo pra nova família dele, né? E a Júlia acaba sendo contratada nessa empresa pra ser secretária e babá. Então mistura aquele gênero que eu gosto de banca, né? Que sempre tem um CO rico, né? O dono da empresa e a secretária. E junta mais um bebê aí pras trapalhadas do casal. Mas o livro é bem legal. Ele não é tão curto, mas eu consegui ler ele em um dia. Ele tem 100 e poucas páginas.
Então dá pra ler em um dia. E ele tava gratuito no mês de fevereiro. E aí eu consegui dar uma lidinha. E eu gostei demais. E como eu tô nessa vibe de querer ler romance esses tempos, aí desde janeiro, foi tiro e queda, né? Li, adorei. Aí eu li também O Canto da Sereia, que foi de uma leitura coletiva na Mel. A gente ainda não discutiu sobre essa história. Eu ainda não escrevi resenha lá no meu blog. Mas eu simplesmente me apaixonei por esse livro. Ele também segue aqueles meios de romance de banca, de um casal um casal que não queria se juntar, mas acabou que se juntou aí pelo destino. Ele trabalha assuntos como um relacionamento abusivo, um relacionamento que não deu certo por parte da Valentina e por parte do Thales também, mas Thales ele não mostra muito que o relacionamento dele fosse abusivo. Mas a mulher é meio sacaninha, a ex-mulher do Thales. Não combinavam de jeito nenhum. E Valentina, ela vem de um relacionamento que eu considero como abusivo, com um lutador. E eles têm as diferenças deles dos relacionamentos passados. E eles começam também de um jeito assim, bem inesperado. Ela acha que ele é gay. E ele acha que ela é uma bruxa, né? Uma sereia, uma pessoa que vai encantar ele na vida, né? Meio doidinho da cabeça ele achar que existe bruxas nesse sentido mesmo. De filme fantasia de conto chifrada, né? Meio doido da cabeça, mas, né? Fazer o quê? E aí, tem um monte de atrapalhadas desse casal, muito legal. É bem humorado, os dois são bem humorados. Eles conseguem se reaver. E o plot desse livro foi que quem me segue no Instagram deve ter visto meus stories, tipo, surtando, chorando horrores com o final. Porque acontece uma coisa lá no final do livro, que eu não vou contar pra vocês, senão estraga toda a aventura, que você pensa, meu Deus, por que que isso aconteceu? Você tá esperando uma coisa, acontece outra, e você foi trollada pelo autor. O autor enganou direitinho. Só que depois você descobre que o autor te trollou na trollagem. Digamos assim. E aí, eu simplesmente tava chorando horrores, porque eu pensei que tinha acontecido uma coisa, e o que aconteceu seria triste demais. E eu chorei, me desacabei, eu tive que desabafar. E aí, quando eu fui ler o outro capítulo, eu fiquei assim... Meu Deus, eu caí na pegadinha do malandro. Mas assim, eu fiquei muito aliviada. Mas assim, eu fui trollada pela autora. Eu fui trollada. E agora eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, dos quadrinhos que eu li no mês. Eu li mais yaós, então eu vou passar bem rapidinho, porque todos têm cenas de mais 18. Sua conta e risco. Mas os quadrinhos que eu li foi A Good Day for Enzo. É uma webcomic coreana. Enzo, ele descobriu que a mãe dele tava namorando. E aí ele teve que conhecer o namorado e os filhos do namorado da mãe dele. E acaba que ele se envolve com esses gêmeos. Os gêmeos se envolvem com ele, né? E aí desenrola a história. A história é bem curtinha, tem poucos capítulos. É tipo um volumezinho único na internet. É concluída, né? E tipo assim, não gostei. Eu achei bem fraco o enredo. É como se a pessoa tivesse um feitiço, né? E só botasse por botar a história ali como uma coisa de coisa. Não tem muita história, não tem romance. E eu gosto mais de BL quando tem romance, né? Quando tem toda aquela história, aquele frufru, né? Da conquista, das coisas. E não tem nessa webcomic. Ela é bem rápida, ela é direto ao ponto. E eu não gostei por causa disso. Mas eu li, então tá nessa lista aqui. Outra recomendação que eu peguei, porque todos esses quadrinhos eu pego de recomendações em grupos, lá no Facebook, ou no TikTok. Esse aqui eu peguei no TikTok, e ele é o Ebi no Yomeri. Ele também é um quadrinho, eu acho que ele é chinês ou japonês, eu não me recordo do que é. Mas assim, ele é uma história curta, e eu simplesmente não entendi nada. Sabe aquele quadrinho que ele começa confuso, termina, vai pro meio, parece que tá no começo e quando já no fim você voltou pro começo? É a mesma coisa, é confuso. Ele tem só uns, não chega a ser 10 capítulos da história principal e os outros capítulos são histórias menores de capítulo único
da autora também. O traço, ele é lindo. A gente não tem nem como dizer que o traço não é lindo. Ele é maravilhoso. Mas ele é só isso, só beleza. Porque o enredo, não sei se foi a tradução também, a pessoa que traduziu no scan pode ter feito uma adaptação que deixou confusa, não sei. Mas o quadrinho em si, ele tem uma história confusa. Você liga os pontos, mas ele é bem confusinho, ele é bem assim. Os comentários mesmo, as pessoas não estavam entendendo muito os comentários no site. Mas é aquilo, você começa a ler, você quer terminar de ler. Mas assim, eu não gostei. E aí termina a minha lista com Cherry Blossoms After Winter. Ele é muito bonitinho, ele ainda tá em andamento. Pelo que eu entendi, ele ainda não foi concluído, ele ainda tá sendo lançado. É uma webcomic também. E ele é muito fofo. Ele me lembra aquele primeiro livro que eu citei pra vocês, O Para Sempre Mim, da Clara Zartenius. Porque é um casal que também se conheceu na infância, que nem o da Clara, se conheceu na infância. E eles vão descobrindo o que eles sentem um pro outro. E assim, eu gostei muito porque é um dos as poucas webcomics de BL que também é sadio. Porque muitos, um dos caras é tipo assim, super lerdo. E o outro é tipo super babaca, é um otário, é uma pessoa controladora, é uma pessoa que age muito ruim. E aí o outro tem que consertar. Eu não gosto muito desse tipo de história, desse tipo de clichê. Um tem que consertar o outro pelo amor. Eu acho que a gente já passou dessa fase de acreditar que o amor pode curar tudo, que o amor, ele supera tudo, porque isso alimenta hábitos que podem ser abusivos. De você ficar num relacionamento com uma pessoa que realmente não te merece, e uma pessoa que é muito ruim pra você, muito mal pra você, faz muito mal pra você, e você continua porque você acha que pode consertar. Eu acho que não é obrigação de ninguém consertar a outra pessoa. Esse tipo de história de romance pode alimentar esse tipo de atitude. Você ficar em uma coisa que faz mal pra você, abusiva pra você, porque você acha que vai consertar alguém. Eu acho isso ridículo. Quando eu vejo um quadrinho que tem um romance, tipo, super sadio, que é só, tipo assim, o dia a dia de um casal, os perrengues, mas assim, que eles são, tipo, super fofos juntos e não tem ninguém brincando, ninguém sendo um babaca egoísta com o outro, eu acho que tem que ser recomendado. E Cherry Blossoms After Winter é muito lindo. É uma coisa muito fofa. Você descobre com eles o que eles estão sentindo. Você fica torcendo por eles. E a cada passo, cada coisa, você fica assim, ai meu Deus, ai que lindo. E assim, não tem nada muito explícito. Ele é mais quase como se fosse um shonen ai, nada explícito. E ele é muito bonitinho. Ele está sendo lançado, como eu falei, pelos scans. E eu ainda não terminei a leitura. Eu li as 2 temporadas dele. Ele está sendo lançado a 3ª temporada. E eu tô acompanhando, então eu posso voltar a falar outro dia do que eu tô achando depois da história em um vídeo seleto sozinho dele. Principalmente lá no meu outro canal. Vou deixar o link na descrição, como eu falei pra vocês. E é isso. Essas foram minhas leituras. Foram 8 leituras no total. E assim, eu achei que particularmente eu li muito pro mês de fevereiro, que tem pouquinhos dias, né? De março já tá vindo aí. Em abril a gente volta a falar das minhas leituras. E vocês, o que leram, né, nesse mês de fevereiro que passou, deixa aqui nos comentários. Deixem sugestões também de livros, romances, quadrinhos que eu possa ler e trazer aqui pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo falando das minhas leituras, deixa um joinha, deixa aqui nos comentários pra me saber e continuar fazendo esse quadro pra vocês. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijinhos, sayonara, tchau, tchau!